Neemias capítulo 9. Grandes homens de Deus valorizam a oração e se comprometem com esse exercício sagrado. Neemias não era diferente, sabia o valor de estar na presença de Deus e falar reverentemente no ouvido divino. Na verdade, há 3 capítulos no Antigo Testamento que dedicam-se a este assunto ou, mais especificamente, ao de humilhação, arrependimento e confissão de pecado. São estes Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9 e Neemias capítulo 9. Observamos no capítulo 8 que o povo dava valor às Escrituras e manifestava uma grande vontade de aprender. Assim, realizou-se a conferência memorável em Jerusalém, onde os judeus assimilaram o ensino dado. Obviamente, pelo que se lê no capítulo 9, a palavra de Deus exerceu tremendo impacto sobre a comunidade restaurada, pois destacar os seus desvios e pecados levou o povo à confissão. Tudo isso resultou num reavivamento entre os cidadãos de Jerusalém e Judeia. A data deste acontecimento. O capítulo começa dando-nos informação quanto à data. O dia 24 do 7º mês, Tirse, a festa dos tabernáculos, sendo de 7 dias, Levítico capítulo 23, versículo 41, durou desde o dia 15 até o dia 21. Contudo, o dia 22, sendo o 8º dia, era considerado a festa do encerramento. Neemias capítulo 8, versículo 18. Assim, depois de um intervalo de um dia, o povo congregou-se outra vez, só que, nessa ocasião, reuniu-se com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Capítulo 9, versículo 1. Sinal de humilhação, contrição e arrependimento, além de ser o efeito dos estudos da palavra na conferência, no dia 1º, talvez fosse a recordação comovente que se fez na festa dos tabernáculos da bondade e cuidado de Deus durante os 40 anos de peregrinação no deserto, depois de sair do Egito, que levou o povo a sentir a sua ingratidão, vaidade, orgulho e pecado dos últimos séculos. Tudo isto resultou em grande pesar e remorso. Irmãos, apesar da bondade e fidelidade infalível de Deus para conosco, por que é que ainda há tanto egoísmo, desobediência e mundanismo entre nós como o povo de Deus? Não temos vontade de nos prostrar diante de Deus a fim de confessar os nossos pecados? Esse autojulgamento é saudável para nós individualmente, mas será que já contemplamos a necessidade de fazermos isso coletivamente? Isto é, a convocação da Igreja de Deus para se reunir a fim de se humilhar e confessar os pecados? William MacDonald escreveu: a confissão é o caminho para o reavivamento. A separação. Iluminados pela exposição das Escrituras no dia da conferência, os culpados de casamentos mistos apartaram-se dos seus cônjuges estranhos. Evidentemente, certas pessoas tinham se casado com parceiros das nações gentílicas em redor, mesmo sabendo que isso era estritamente proibido por Deus na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4. É gratificante ver a prontidão deles para obedecer, mas se não tivesse entrado nessas uniões ilegais, teriam se poupado de muita dor e aflição. Aprendemos a lição? O jugo desigual em matrimônio é ainda proibido por Deus. Não vos prendais a jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Irmão, irmã, solteira ou solteiro, nunca contemples a possibilidade de se casar com uma moça ou um moço não salvo, pois, se fizer isso, será para sua ruína espiritual. A ordem do dia. Por uma quarta parte do dia, 3 horas, provavelmente de manhã, eles leram a palavra de Deus, capítulo 9, versículo 3.
a leitura sendo intercalada, sem dúvida, com as devidas explicações. Daí, por mais quarta parte, 3 horas, provavelmente de tarde, houve confissão de pecado, bem como adoração. Capítulo 9, versículo 3. Parece que havia 8 levitas ficando em pé num lugar elevado que dirigiram a confissão, pois esses clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Capítulo 9, versículo 4, enquanto um outro grupo de 8 levitas conduziu a adoração. Capítulo 9, versículo 5. Imagina-se que houve nessa tarde memorável períodos alternados de confissão e adoração, isto é, as lamentações cederam para os louvores e vice-versa. Ficamos impressionados pelo arranjo dos eventos do dia. Isso faz-nos lembrar de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A oração. A oração, começada no versículo 6 e estendendo-se até o versículo 37, é realmente uma reflexão sobre a história da nação de Israel. Observe a estrutura dela. Nos versículos 6 a 15, as bênçãos, benefícios e bondades concedidas por Deus desde os dias de Abraão. Nos versículos 16 a 18, a rebeldia, obstinação, desobediência e desvio do povo no deserto durante 40 anos. Nos versículos 19 a 25, a fidelidade, generosidade, sustento e proteção de Deus ao entrar na terra de Canaã. Versículos 26 a 29, nos dias dos juízes, houve períodos sucessivos de revolta e desobediência, mas, havendo arrependimento e humilhação da parte do povo, Deus sempre mostrou-se misericordioso. Versículos 30 a 31, na época dos reis, Deus continuou demonstrando a sua benignidade, porém ainda o povo retribuiu isso com insubmissão, porém eles não deram ouvidos. Neemias capítulo 9, versículo 30. Versículos 32 a 37, nos dias de Neemias, enquanto Deus permaneceu fiel, capítulo 9, versículo 32, e justo, versículo 33, os judeus continuaram sofrendo pelos seus pecados, sendo dominados pelos babilônicos e posteriormente pelos medo-persas. Dá para imaginar a vergonha no rosto dos levitas ao refletir na bondade infalível de Deus, enquanto os judeus, ao longo da sua história, mostraram-se tão indignos, ingratos, desobedientes e rebeldes. Agora entendemos porque eles clamaram, indica gritos de angústia, em alta voz ao Senhor seu Deus, capítulo 9, versículo 4. Irmãos, somos melhores do que esses judeus? Retribuímos os benefícios de Deus com obediência, fidelidade e dedicação constantes? Não temos motivo de nos envergonharmos dos nossos desvios e das horas em que andamos fora de comunhão com Deus? Ó irmãos, que haja esse espírito de confissão em nós, para que venham dias melhores para nós, bem como para as igrejas de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Notemos também que esta oração é um mosaico de citações bíblicas. Os levitas, isto é, os dirigentes das confissões do povo, eram homens cujas mentes estavam saturadas com as Escrituras. Por isso, quando tentaram expressar os sentimentos dos seus corações, empregaram a linguagem inigualável da Palavra de Deus. Consideremos uns exemplos. Eles se recordaram do poder de Deus quando os perseguidores egípcios foram lançados como uma pedra nas águas violentas. Citação de Êxodo, capítulo 15, versículos 5 e 10. Lembraram-se da natureza do Senhor como um Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benefícios. Alusões para Êxodo, capítulo 30, versículo 6,
Salmo capítulo 86, versículo 15 e capítulo 103, versículo 8. Ao entrarem na terra prometida, tomaram posse de casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 11, etc. Irmãos, para fins de reverência e aceitação de Deus, cultivemos o hábito de usar palavras bíblicas ao dirigirmos-nos a Ele em oração. Grandes líderes judaicos do passado, encontrando-se em aperto, clamaram a Deus confessando a sua indignidade, bem como a sua necessidade da ajuda dele. Assim, analisando o conteúdo desta oração, percebe-se que os levitas estavam seguindo o exemplo de alguns desses. Por exemplo, Ezequias, versículo 6, compare com 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, e Isaías, capítulo 37, versículos 16 e 20. Jeremias, versículos 6 e 10, compare com Jeremias, capítulo 32, versículo 17 e versículos 20 e 21. Moisés, versículo 6, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Daniel, o versículo 10 e 17. Daniel, capítulo 9 e capítulo 15. Salomão, no versículo 27, 1 Reis, capítulo 8, versículos 33 e 34, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21 e versículos 24 a 25, e Davi, no versículo 31, com Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, e 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, e etc. Irmãos, somos mais privilegiados, visto que, além de termos os exemplos desses, temos os modelos de Pedro, Paulo, Epáfras, João e tantos outros no Novo Testamento. Sigamo-los ao orarmos na presença de Deus. Devido a esse exercício de confissão diante de Deus, amanheceu uma nova era na história dos filhos de Israel. Vamos adotar a mesma atitude para que avancemos espiritualmente nas nossas vidas cristãs.